Fala aí, programador, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula e hoje eu quero falar com você sobre matchers, né? A parte aqui de executar o assert do nosso teste. Então, o que que são os matchers, né? Eles são aqui esse elemento aqui que a gente tem depois do expect, tá? O tipo expect aqui tem esses matchers, que é o to equal, to be false, to be null, to be undefined. A gente vai percorrer aqui os principais que eu geralmente gosto de utilizar, tá? Só queria comentar aqui com você que todo esse conteúdo que está sendo colocado aqui dentro dessa pastinha do curso Vai Teste vai estar disponível no GitHub, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E vale lembrar aqui que esse conteúdo ele é totalmente gratuito, ele é feito para você, mas eu vou deixar o meu Pix ali na descrição. Caso você ache que esse conteúdo é relevante para você, você pode dar o valor que você quiser nele, tá? Caso você prefira. Mas o conteúdo ali é totalmente gratuito. Bom, vamos lá para o nosso conteúdo aqui da aula prática 1, da aula prática 2, né? Que são a parte dos matchers. Vou criar aqui a pastinha de aula prática 2 e eu vou fazer o seguinte. Eu não vou nem criar nenhuma função, nenhum um service ali, nem nada. Eu vou só criar aqui o matchers.test.ts. E como a gente viu, eu vou começar a criar aqui o corpo do teste. Eu vou falar aqui só matchers mesmo, tá? Que a gente não vai testar nada legitimamente. Só vamos percorrer aqui sobre os matchers. Perfeito? Vou dar mais um zoomzinho aqui. Bom, agora o que que eu posso fazer? Dentro do meu describe, uma coisa interessante de comentar também é que eu posso fazer mais um describe. Ou seja, ter um describe que vai ter outros describes dentro. Então eu posso colocar aqui agora matchers de igualdade. Então eu vou mostrar para vocês aqui os matchers de igualdade, né? A gente tem alguns tipos principais, tá? Que eu vou colocar aqui dentro dos testes para você dar uma olhada. E o primeiro que a gente vai comentar que é o to be, tá? O to be, bom, ele geralmente ele vai ser utilizado quando a gente quer validar tipos primitivos, tá? Tipos primitivos, por exemplo, string e número. Então eu vou ter aqui um username, com o username que vai ser Marco. Perfeito? O que que eu posso fazer aqui agora? Um expect, tá? Eu vou dizer aqui que eu estou esperando, tá? Eu espero que o username to be Marco. Então, eu espero que esse username seja Marco. Vamos só rodar esse teste aqui. Uma coisa que eu quero comentar aqui com você antes também é que você tem uma forma de filtrar os testes aqui que você vai executar. Porque se eu for só executar um npm run by test, ele vai rodar todos os testes que... Opa, by test não. npm run test, ele vai executar todos os testes que eu tenho aqui, né? Inclusive da aula prática 1. Mas a gente pode simplesmente passar o nome da pasta aqui. Então, aula prática 2. Daí ele vai rodar só os testes que estão dentro da aula prática 2. Então ele está esperando aqui que o username seja Marco. Se eu trocar aqui, ele vai dar erro, né? E geralmente a gente vai utilizar aqui o to be para tipos primitivos, tá? É o mais comum. Por exemplo, um número DDD vai ser aqui 44. Eu dou um expect de DDD to be 44. Então ele usa geralmente para validar esses tipos primitivos. Por que que a gente geralmente usa ele para tipos primitivos? Porque ele não faz uma validação deep equality. Opa, equality. Eu vou explicar para você aqui agora. Ele não valida objetos e arrays na parte profunda do conteúdo. Então, por exemplo, se eu fizer o seguinte, eu espero que esse objeto que tem o valor de price 100 to be price 100, então você concorda que eles são iguais. Mas, a partir do momento que eu rodei, ele deu erro aqui. Porque ele não valida isso profundamente. Entendeu? Isso aqui não faz sentido para o to be. Então, o que, que ele recomenda? Que a gente use o strict equal ou até mesmo o equal, tá? O equal permite que a gente valide ali profundamente. Perfeito? Então, é para isso aqui que serve, tá? Mais um ponto aqui, por exemplo, se eu quiser utilizar o to be com o to equal no lugar aqui para validar tipos primitivos, ele não me impede, tá? O to equal ele só valida mais profundo mesmo. Então, o to be ele só não vai na parte profunda de objetos e arrays, mas isso não impede que a gente use o to equal e o to strict equal para validar strings e tipos primitivos. Bom, vamos falar agora sobre o to equal, tá? Bom, o to equal como eu mostrei para você ali também, ele valida um pouco mais profundamente. Eu também posso usar para tipos primitivos, mas a gente geralmente vai utilizar para arrays e objetos. Então eu vou colocar aqui para você um R, que vai ter o valor 1, 2, 3. Vou passar aqui o igual, 1, 2, 3. E eu posso fazer aqui um
expect de r to be, to equal 1, 2, 3. Beleza? Ele vai funcionar. Então, aqui ele vai validar profundamente aqui esse array e vai ver se os números estão ali dentro. Então, se eu colocar mais um número aqui, ele vai dar erro, porque, enfim, não é uma informação verdadeira, ele tem algo a mais, né? Falando um pouco mais sobre a parte do toEqual, né? Por que eu preciso ter um toStrictEqual se ele já valida profundamente aqui esse array? Esse array ou esse objeto. Bom, vamos ver aqui. Eu vou ter um object, que vai ter aqui o valor de cliente, que vai ser o José. E eu vou ter aqui um age, que vai ser undefined. E o age undefined aqui, tá? Deixa eu só apagar isso aqui para ele funcionar. Agora eu vou ter um object verdadeiro. Então, não, eu não vou fazer assim não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só pegar esse object, fazer aqui um expect de object. Eu espero, né, que ele seja igual a cliente José. Bom, você viu aqui que faltou o age? Eu passei um undefined aqui. Ele teoricamente existe dentro do meu objeto. Só que aqui eu não passei e ele está dizendo que é igual, né? Por quê? Porque o equal, ele ignora o undefined. Então, por exemplo, como eu passei aqui o age, ele vai ser ignorado no toEqual. Mas se eu passar o strict equal, ele não ignora. Ele precisa ter o undefined. Entendeu? Então o equal, ele vai verificar profundamente, mas ele não vai verificar ali os conteúdos undefined, tá? Então eu vou até copiar tudo isso aqui, jogar aqui para baixo, o toStrictEqual, que agora você já entendeu a diferença, né? O toStrictEqual, ele vai validar, inclusive, os valores undefined aqui, tá? Então aqui eu só mudo para toStrictEqual, e aqui também para toStrictEqual. Bom, aqui tá vendo que ele deu erro, porque o age aqui é undefined e aqui não é. Então, se eu passar aqui o age undefined, ele funciona, porque o toStrictEqual valida inclusive os valores que não são definidos dentro do objeto. Perfeito? Bom, é isso aqui que tem de conteúdo de validação de igualdade. Perfeito? Bom, a gente pode começar falando agora sobre matchers de true e false, tá? Que são relativamente mais simples, tá? Eu vou aqui abrir um outro describe, que vai ser o matchers booleanos, tá? Eles são mais simples, eu vou percorrer aqui de maneira mais tranquila com você. Então eu vou ter aqui um teste de to be false. Então, eu vou esperar aqui que um valor que eu passar seja false. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui um const value, que vai ser um false. Eu vou ter um expect value to be false. To be false, né? To be false. Então, eu espero que o valor seja false. Então, ele é bem descritivo aqui para dizer que é false ou não. É basicamente a mesma coisa de eu fazer um value to be false. É literalmente a mesma coisa. Só que tem esses métodos aqui que eles já ficam mais evidentes aqui, o que você quer fazer também, enfim. São alguns completions ali que te ajudam também a debugar, enfim. São para te ajudar mesmo, tá? Bom, to be false valida se é falso ou não. Tem o to be true, tá? To be true. Acho que é to be truth, né? Tem aqui o value, vou passar true. Eu espero que seja truth. Então, eu espero que o valor seja true. Que ele está dando aqui para mim. Se eu passar aqui que eu espero que seja false, né, ele vai aqui dar erro para mim, porque na verdade eu espero que seja ele true, mas ele está vindo false. Perfeito? Bom, é basicamente isso aqui que a gente vai ter de validação de true ou false. Mas também, isso aqui valida os valores que são false dentro do TypeScript e JavaScript. Por exemplo, um array não, uma string que ela é vazia, tá? Então, um expect aqui, value string, to be false, tá? Então ele também vai dar aqui, se eu trocar aqui, ele não vai, ele vai dar true para mim, tá? A mesma coisa se eu passar aqui um name, tá? Passar aqui um value name, not a number, né? Ele também vai dar false para mim, porque, opa, esqueci de passar aqui o name.
o name, ele vai dar false para mim também, porque é um valor falso no JavaScript. Assim como undefined, null, enfim, e demais daqueles conteúdos que acabam resultando falso. O mesmo vale para o truth, se for uma string aqui que tem um valor dentro, tá? Uma string que tem um valor dentro, ele vai ser truth, perfeito? Bom, é isso aqui, tá? Agora vamos falar sobre os tipos null e undefined. Matchers null and undefined, tá? Bom, ele serve para validar exatamente o teu teste, tá? Se aquele tipo de valor ele é undefined. Então, por exemplo, se tiver aqui o const value for undefined, tá? Eu vou dar um expect de value to be undefined. Eu espero que esse value seja undefined, ele tem que ser undefined. Se eu passar fácil aqui, ele não vai funcionar. Entendeu? Tem que ser exatamente undefined. Agora, tem o tipo to be null, tá? To be null. Ele vai validar se é null, tá? Como aqui está undefined, ele deu erro. Mas o value é null, então ele passou para mim. Perfeito? Então tem essa validação aqui de null e undefined. Mas caso também você queira utilizar um tipo novo aqui que eu vou mostrar para você, que tem o tipo to be null, por exemplo, tá? E caso eu queira validar que ele não é um null, como eu faria isso? Bom, eu preciso utilizar aqui o ponto not, que vai ser dessa forma. Após o ponto aqui do expect, coloque um ponto not to be null. Então aqui ele vai dar erro porque é null, mas se eu passar aqui undefined, ele vai funcionar, tá? Então caso eu não queira que um valor seja nulo, tá? Eu não quero que o value seja nulo. Então ele vai estourar erro para mim. O mesmo vai valer aqui para undefined, tá? Vou passar aqui pra gente. To be undefined. Undefined. Aqui ele vai dar erro, porque é undefined. Mas se eu passar null, ele vai funcionar porque eu não quero que ele seja undefined. Eu estou negando, tá? Eu estou negando que ele tem que ser undefined. Eu não quero. Não quero que ele seja assim. Perfeito? A mesma coisa que vale para os outros conteúdos ali até de booleanos, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui aqui no toBeTruth, tá? Eu tiver aqui um valor false infiltrado, por exemplo, const value false de zero, tá? Zero ele é false. Então, eu vou esperar aqui que o value false ponto not to be truth. Eu não quero que ele seja truth, entendeu? Eu estou negando totalmente que ele seja truth. Perfeito? Bom, vamos aqui agora para os matchers numéricos. Vamos ver aqui os matchers numéricos. Numeric matchers. Tá? Eles são um pouquinho mais simples também. Mas a gente vai ter aqui a parte de ser maior que um conteúdo, ser menor do que um número. E eu vou explicar aqui para você. To be greater. Greater com H, não. Than. Aí, tá? Perfeito. Então vou dar um expect aqui de 25, por exemplo, o número 25 to be greater than 10. Bom, então eu espero que o 25 seja maior do que 10, que ele vai funcionar. Se eu passar 26, não vai funcionar. E se eu passar 25, não vai funcionar também, porque eu espero que o 25 seja maior, tá? Mas eu também posso passar aqui o to be greater than or equal. Então, se eu passar o 25 aqui, ele vai funcionar para mim, tá? Basicamente aqui eu vou validar os números, né? Eu também posso fazer isso aqui, né? O to be less than 10, por exemplo, tá? Eu estou esperando que o 25 seja menor do que 10, o que não é uma verdade. Então, se eu passar 9 aqui, tá? Ele vai dar true para mim aqui, vai passar o teste. Perfeito? Então, são esses aqui que a gente tem também de numérico, tá? Então, ser maior, ser menor, ser maior ou igual, ser menor ou igual também. Enfim, bastante daquele conteúdo de if, number 1,
maior ou igual ao number 2, por exemplo. Perfeito? Bom, vamos lá. Vamos ir para frente aqui com o que a gente utiliza bastante, que é uma parte de estourar erro, tá? Estourar erro, que é o error matcher. Então, por exemplo, eu vou ter aqui o error matcher, que vai ter aqui um valor de teste. Opa, faltou aqui completar. Vai ter aqui um teste, né? To throw. É o valor de to throw aqui, que eu espero que ele vai dar um throw de um erro. Entendido? Então, eu vou prosseguir aqui com esse teste. Vou dar aqui um expect de to throw, tá? To throw. Aí eu vou fazer só uma funçãozinha aqui em cima que ele vai retornar um erro direto para mim, tá? Vai só retornar um erro aqui. Function error test. Vai dar aqui um throw new error de erro. Bom, agora eu vou passar aqui o error test. E ele tá dizendo aqui que passou para mim, que ele deu um erro. Ele deu um throw de erro. Agora se eu falar que eu não quero que ele dê um erro. Bom, não vai acontecer porque ele deu um erro de erro. Um erro aqui com valor de erro aqui na mensagem, né? Então o toThrow vai servir para quando a gente quer validar que uma função vai retornar um erro. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa função de error test. Sei lá, que para caso um cliente tente comprar if client.balance menor ou igual a zero. Aí eu retorno um erro aqui. Aí eu faria um teste ali, né, para validar se nesse fluxo aqui de se o balance, né, os créditos do cliente for menor ou igual a zero, ele tem que retornar um erro para mim. Tudo bem? Caso eu quisesse retornar um erro aqui, né? Então, para isso que serviria ali o toThrow. Perfeito? Bom, tem alguns outros tipos também que a gente pode utilizar para o array, que são menos para array, para validar objetos, para validar até regex. Mas eu vou mostrar aqui o que eu acho mais comum, que eu vejo o pessoal utilizando mais. Tem a parte aqui de arrays e strings, tá? Vou colocar aqui array and strings para seguir o restinho do inglês. Vou comentar aqui esse elemento. Perfeito? Então aqui eu tenho o array e o strings. E o que que eu posso fazer? Eu posso validar se existe um valor dentro de um array. Então eu vou colocar aqui o toContain, que vai ser o quê? Eu vou ter um OR, que vai ter o quê? Umas frutas, né? Maçã, banana e laranja. Então, tenho esses valores dentro do array. Aí o que que eu vou esperar aqui? Que o array possua o valor maçã. Então ele vai verificar dentro desse array se existe o valor maçã. Se eu passar aqui o nome errado, ele vai dar erro para mim, porque ele não vai encontrar, né? Ele só esperou aqui que que ia ter esse conteúdo massa dentro aqui desse array. Mas como não existe, ele vai dar erro aqui para mim. Então o toContain ele vai validar se dentro daquele array contém aquele valor, tá? A gente também tem um específico aqui que é bastante utilizado, que é o toHaveLength, tá? toHaveLength. Então vou passar aqui de novo esse array pra gente. Eu vou esperar o quê? Expect our toHaveLength de 3. Então eu espero que esse array tenha um length de 3, tá? Isso aqui vai servir para você caso você tenha algum retorno de algum array que, sei lá, eu tenho um sistema de paginação que tem que retornar no máximo 10 usuários lá, né, numa página de gestão de usuários. Então eu preciso validar que o length do array que vai retornar tem que ser somente de 10 usuários. Então aqui, se eu passar o valor errado, ele vai dar erro para mim, porque aqui eu só tenho esse length de 3. Perfeito? Também a gente tem a parte aqui, vou colocar até objects aqui. Então, eu vou ter aqui a parte do toHave property, tá? Então, vou validar o quê? Vou pegar aqui um user, que vai ter aqui um username de Marco, certo? Eu vou validar o quê? O user toHave property username. Mas eu também posso validar o valor que tem dentro dessa propriedade.
Então aqui se eu tiver o username de Marco, ele vai passar para mim. Só que se for Marcos, não vai funcionar, porque o valor do username não é Marcos, é Marco. Entendeu? Mas como é que eu faço aqui se for aninhado? For um usuário aninhado aqui, que vai ter aqui a situação, vamos lá, ó, de address, que vai ter aqui um outro objeto aqui dentro, tá? Um outro object, vai ter aqui um number, né? O número da casa é 1000. Como é que eu faço para validar isso? Tá? Vou arrumar aqui. Bom, você pode fazer o seguinte: passa o expect user2, aí você passa o address ponto, ó, address ponto number. Ele faz aninhado aqui. Então, eu vou esperar que o address ponto number seja 1000. E ele funcionou para mim. Então, se eu passar aqui 900, 9000, né? Ele vai dar erro, porque não é esse o valor que tem aqui. Então, você pode fazer ele totalmente aninhado aqui, né? Pegar o address.number, ponto outro conteúdo e ir descendo. Tudo bem? Então, é para isso aqui que a gente geralmente utiliza os metrics. Esses são os principais, acredito que vai ser útil para você até então. E é isso, espero que você tenha gostado aí do conteúdo. Deixa um like aí, se inscreve, tamo junto.